Graça e paz, igreja. Nosso Deus é bom em todo tempo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Que não há estação na vida daqueles que o amam e o amam em espírito e em verdade. Que Deus não seja bom. Ele é bom e Ele é bom em todo tempo. Amém? Bem, eu confesso que meu coração está transbordando de grande gratidão a Deus, mas também de grande alegria por esta noite. Eu creio que essa é uma noite que nasceu no coração de Deus. Eu creio que esta é uma noite que tem tudo a ver com a agenda do céu. E a agenda do céu, ela é infinitamente maior e melhor do que a agenda de homens. Você crê nisso? Eu também tenho crido nisso fielmente. Aleluia! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Bem, eu quero orar mais uma vez. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Nós rendemos a honra, nós rendemos toda a glória diante da Tua presença. Santo Deus, eu creio que os Teus ensinamentos, eles são melhores do que a vida. Por isso há um clamor no meu coração para esta noite. Que o Senhor possa encontrar os nossos corações totalmente inclinados diante da Tua presença, para sermos ensinados muito acima de sermos abençoados. Porque eu creio que todo aquele que tiver a Tua palavra guardada no teu coração para não pecar contra o Senhor, são esses que não terão falta de nada. Então, ora vem, Senhor Jesus, porque pelos Teus ensinamentos nós estamos aqui esta noite. Santo Deus, grande já é a Tua presença neste lugar. Mas eu quero declarar que eu amo a liderança do Teu Espírito. Por isso eu quero colocar toda essa ministração sobre a liderança do Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, com voz de trovão nesta noite. Faça algo novo. Faça algo novo. Não mais as coisas velhas, mas algo novo, algo fresco venha se iniciar sobre esta casa, sobre este ministério, sobre este povo. Na autoridade em Teu nome, eu quero declarar: não percebei vós, diz o Senhor dos Exércitos, eis que estou fazendo coisas novas no meio de vós. Mandarei água, mandarei água, mandarei água, mandarei água, e ao cheiro das águas florescerão, e todos saberão que foi a mão do Senhor quem fez. A glória é Tua, a honra é Tua, o louvor continua sendo todo Teu, e sempre, amém e amém, 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 aleluia. Você pode se assentar. Bom, eu louvo a Deus, como eu amo a liderança do Espírito Santo. E quando a irmã estava orando por mim, o Espírito Santo estava apenas confirmando. Bom, eu confesso que eu fui muito surpreendida por Deus. Eu já estava com uma palavra no meu coração, mas eu sempre gosto de ir até o secreto, aos pés de Jesus, para que Ele possa confirmar. E eu estava ali com o Senhor, e de repente o Espírito Santo disse assim: eu vou mudar tudo. E eu disse: ok, Senhor, está tudo bem. E eu confesso para você que Deus mudou completamente a palavra daquela que já estava no meu coração para me entregar esta noite. E desde a hora que eu entrei nesse ministério, desde a hora que eu estava ali adorando e louvando o Senhor, eu pude compreender o porquê o Senhor mudou
ou porque o Senhor pediu para que eu entregasse algo esta noite. Vocês estão em comemoração, amém? Tem algo para ser ativado sobre este lugar, vindo da parte de Deus. Tem algo para ser liberado do coração de Deus para esta igreja, para esse ministério, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor quem fez, em nome do Senhor Jesus. E eu queria compartilhar com você um dos movimentos proféticos do coração de Deus para o ano de 2024. Eu tenho dito que 2024 não tem sido nada comum, porque 2024 tem sido um ano de muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo no coração de Deus para a igreja dos últimos tempos. E eu quero compartilhar com você essa noite apenas um desses movimentos, em nome de Jesus. O pastor disse aqui algo muito lindo, muito alinhado ao coração de Deus, sobre aquilo que Deus também tem trazido ao meu coração. Ele disse: Deus está à procura de odres novos. Sim, igreja do Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso e compreenda em espírito, porque 2024 é o ano que Deus está à procura de uma nova geração, de uma geração cujo coração está nele e só nele. E tudo por quê? Porque há um vinho novo ainda para ser derramado sobre nós, através do Espírito Santo. Há coisas maiores e melhores, há planos maiores e melhores ainda para Deus realizar através da igreja dos últimos tempos. Há um avivamento ainda para ser revelado em nome de Jesus. Amém? Bom, então eu quero compartilhar com você esse movimento que Deus tem trazido tão forte ao meu coração desde o mês de fevereiro. Eu estava pregando lá em Goiânia e o Senhor me surpreendeu com uma palavra, e eu fui para o secreto onde eu estava sendo hospedada, e eu comecei a orar e comecei a clamar ao Senhor para que eu pudesse compreender muito bem, para que aquilo que Ele estava me revelando estivesse muito alinhado ao meu coração antes de eu começar a trazer para as igrejas. E ali o Senhor disse assim: filha, 2024 é o início de uma nova estação, de um novo tempo, que virá com grande força e velocidade no ano de 2025. E essa nova estação, ela aponta para um tempo de honra. Há uma honra que será ativada do coração de Deus para a igreja dos últimos tempos. Por isso, tão necessário que nós, como a noiva de Cristo, venhamos compreender o verdadeiro princípio da honra segundo um padrão bíblico, e não mais segundo aquilo que nós achamos, segundo o conceito humano. Eu tenho visto, e como Deus tem me mostrado nos últimos tempos, que a igreja, ela tem desconhecido o que verdadeiramente é o princípio da honra segundo o padrão bíblico. Por isso, tão necessário nós resgatarmos isso dentro das igrejas, tão necessário resgatarmos isso dentro do nosso coração, porque essa honra virá, essa honra ela é real, essa honra aponta para esse vinho novo, para esse novo tempo, mas nós precisamos compreender que tipo de honra é essa e para quem será essa honra. Amém? Em nome de Jesus. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que o Senhor começou a trazer ao meu coração sobre essa honra que já está no coração de Deus, segundo o padrão dele, segundo o padrão bíblico, é que a honra de Deus não são para todos. Uau! E esse é um dos ensinamentos que a igreja precisa voltar a aprender. Ei, a honra que vem da parte de Deus não será para todos, mas será para uma geração cujo coração está nele e só nele. A honra de Deus é para uma geração que, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de portas fechadas, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tamanho processo, é uma geração que permanece honrando a Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo, igreja? É diferente. E é exatamente por isso que essa geração será surpreendida nos últimos tempos.
porque o Senhor virá sobre essa geração, intervindo o caminhar dessa geração, trazendo uma honra a qual essa geração não estava esperando, até porque o foco dessa geração está em honrar a Deus acima dela mesma, em nome de Jesus. E quando Deus começou a trazer esse movimento profético ao meu coração, sobre essa honra do coração de Deus, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o Senhor precisa me levar na palavra? Me leva na palavra, me mostra exatamente como é que vai acontecer, exatamente como tem acontecido, em nome de Jesus. Sabe, nós podemos usar vários exemplos bíblicos aqui, de homens e mulheres, que a Bíblia fez questão de registrar, que também amaram a Deus acima de todas as coisas. Mas eu me lembro que quando eu estava em oração nesse tempo, o Espírito Santo sussurrou muito forte dentro de mim, dizendo assim: você só precisa estudar a vida de Josué, nada mais. E você nunca mais vai esquecer o princípio de honra, segundo o meu padrão. Eu achava que eu conhecia Josué, mas eu vi o quão eu ainda desconhecia esse personagem bíblico. E não só eu creio que a igreja ainda pouco conhece sobre Josué. Por isso o Senhor está nos trazendo novamente para esse personagem. É interessante porque, por que Josué? E foi uma das coisas que eu perguntei para Deus: Deus, por que Josué? E o Espírito Santo diz: porque Josué aponta para uma geração enraizada. Porque Josué aponta para uma geração de raízes aprofundadas. E a honra de Deus é para aqueles que são árvores plantadas. Você está entendendo, igreja? Isso é muito importante, porque isso muda todo o conceito de honra, segundo o nosso padrão. Sabe, Josué, ele aponta para uma geração que teve vida com Deus, e vida com Deus lá no secreto, nos bastidores, onde ninguém via, mas os olhos do Senhor estavam ali. Você está entendendo? Então, querido, uma das primeiras coisas que você precisa entender sobre o princípio de honra, segundo o coração de Deus, é que a honra de Deus virá sobre uma geração que soube construir o seu relacionamento com Deus no secreto. É no secreto que a nossa vida com Deus precisa se iniciar. É no secreto que a nossa vida com Deus precisa ser construída diariamente, noite e dia. Você está entendendo? Por isso o Senhor me levou para Josué. E é muito interessante, porque todas as vezes que vem Josué ali na nossa mente, quando nós ouvimos falar de Josué, eu creio que quase todos nós, a primeira coisa que vem no nosso coração é Josué sendo levantado por Deus para ser sucessor de Moisés, não é mesmo? Todas as vezes que a gente vai falar de Josué, a maioria das vezes que nós ouvimos é Deus levantando Josué para ser o sucessor de Moisés, ou Deus levantando Josué para ser líder de todo aquele povo, para levar aquele povo à tão sonhada terra prometida, a terra de Canaã. E na verdade, isso não é uma mentira, isso é fato. Porém, o que nós precisamos compreender é que a vida de Josué não se resume apenas em se tornar um grande líder. A vida de Josué não se resume em apenas se tornar sucessor de Moisés, de um grande homem de Deus. A vida de Josué, ela não se resume em apenas alcançar lugares altos que Deus preparou para ele. Sabe, nós precisamos compreender, igreja, que a vida de Josué, ela não se inicia depois da morte de Moisés, mas a vida de Josué, ela já sempre existia muito antes da morte de Moisés. Josué já tinha vida com Deus há muito tempo, antes da honra. Josué já tinha vida com Deus. Josué já tinha raiz com Deus. Josué já tinha bastidor com Deus. Josué já tinha secreto com Deus, muito antes do vinho novo chegar, muito antes da honra chegar. Eu não
sei se você sabe, mas Josué, ele já tinha vida com Deus, querido, já quando ele ainda era jovenzinho. Desde jovem, Josué já tinha uma vida no secreto, nos bastidores com Deus. E essa noite, o Espírito Santo quer nos levar a conhecer um Josué que pouco nós falamos. Mas eu quero te apresentar o mesmo Josué que o Espírito Santo me apresentou. Vamos lá, Êxodo capítulo 24, de 12 a 18. Olha só, muito antes de Josué se tornar líder de Moisés, Josué já tinha algumas características que chamavam a atenção de Deus. Muito antes, querido. E é essa geração que Deus está à procura. A geração de Josué. Olha só, Êxodo capítulo 24, do 12, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Olha lá, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos do rei, dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu o monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Querido, aqui está falando algumas curiosidades sobre Josué, que muitas vezes passa despercebido aos olhos da igreja. Bom, Moisés, você sabe, um dos episódios mais lindos na vida de Moisés com Deus foi a subida dele ao Monte Sinai. E aqui é muito interessante, porque a Bíblia faz questão de que quando Moisés, de relatar que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, quem estava com ele? Josué. Uau! Josué estava com ele, querido. Que coisa tremenda. Agora, sabe o que eu acho lindo? É que havia uma característica na vida de Josué muito antes dele se tornar líder de Moisés, líder no lugar de Moisés. A Bíblia faz questão de declarar que se Josué era seu servidor. Ei, igreja, havia uma característica marcante em Josué, a qual chamava a atenção do Senhor. Josué, ele era servo. Odres Novos aponta para uma geração que é servo. Sabe, o princípio da honra são para aqueles que primeiro são servos. Servos. Josué era servo. Josué amava servir, simplesmente pelo prazer de servir, não para receber algo em troca. Josué amava servir, simplesmente para agradar o coração de Deus. Ele tinha a essência de servo. Jesus teve a essência de servo. Josué teve a mesma essência que houve em Jesus. Odres Novos precisa ter a mesma essência que houve em Josué. A igreja precisa voltar à essência de primeiro ter a disposição de servir antes de ser servido. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos, querido, tem sido assustador o que nós temos visto no meio do povo de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo apenas a uma placa de igreja, eu estou me referindo à igreja global na terra. Nós estamos vivendo tempo
Onde a igreja do Senhor Jesus tem tido mais prazer em ser servido do que servir. A essência tem se perdido. A essência tem se perdido dentro da igreja. E nós precisamos voltar a resgatar. Por isso Ele está à procura de odres novos. Por isso Ele está à procura de uma nova geração. E uma nova geração que vai voltar a amar a servir. Amar a servir. Josué amava servir. Mas nós temos visto um tempo onde a geração tem se levantado para servir apenas por barganha, por troca. O que eu posso receber em troca, meu Deus! Meu Deus! Deus vai mudar esse cenário. Na verdade, Deus já está mudando esse cenário no ano de 2024. Você não se assuste, querido, do que você vai começar a ver nas internets. Há 2 anos Deus me entregou uma palavra que Deus ia começar a mexer de tal maneira com a igreja brasileira, a ponto de desconstruir a igreja brasileira para que Ele possa construir novamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, querido? Há um movimento no coração de Deus e nós não podemos mais passar despercebido esse movimento diante dos nossos olhos. Deus está à procura de uma geração que ama servir. Que ama servir. Josué, ele era servo muito antes de qualquer outra coisa. Muito antes de qualquer cargo. Muito antes de qualquer honra. Muito antes de qualquer lugar alto. O princípio de Josué, o foco de Josué, a motivação de Josué estava em servir. Deus está à procura de uma geração que ama servir, simplesmente para agradar o coração de Deus. Que coisa tremenda, querido. Josué, ele era servidor, ele amava servir. Amém? Então a primeira coisa para você nunca mais esquecer: o princípio de honra, segundo o padrão bíblico, são para aqueles que são servos. Amém? Aleluia. Mas existem outras características na vida de Josué também. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Olha lá. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, olha só, mais uma vez, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que coisa extraordinária aqui, querido. Mais uma vez, a Bíblia revelando a mim e a você o quanto Josué era servo. Amém? Mas ele não só era servo, porque a Bíblia também faz questão de nos relatar que ele não só amava servir, mas ele amava gastar tempo aonde? Na tenda. Aonde Josué amava gastar tempo? Na tenda, na porta da tenda. Meu Deus, como nós precisamos da essência de Josué sobre a nossa geração nos últimos tempos. Se fosse no nosso tempo, a Bíblia falaria assim, que Josué amava gastar tempo aonde? Na casa do Senhor, querido. Na casa do Senhor. Que coisa tremenda. Agora, nós precisamos aprender a ler a Bíblia com muita emoção. E ler a Bíblia com muita emoção é ler a Bíblia juntinho do Espírito Santo. Meu Deus, o que faz um jovem querer gastar a sua mocidade, a sua juventude na porta da tenda? Você já se fez essa pergunta? Senhor, o que faz um jovem querer servir? Mais do que servir, querer gastar tempo na tenda, na porta da tenda. Você sabe qual é a resposta, querido? O Espírito Santo me disse assim: sabe, filha, a segunda característica que houve em Josué, muito antes de tantas outras coisas, é que Josué não só era servo, mas ele também tinha disposição para ter um coração inclinado em todo o tempo para ser ensinado.
Sabe qual era a motivação dele gastar tempo na porta da tenda? É porque ali ele era ensinado, querido. Se a igreja dos últimos tempos tivesse a mesma motivação, estivesse tendo o mesmo relacionamento com o Espírito Santo, todos os dias, com a motivação de ser ensinado, muito acima do que ser abençoado. Querido, Josué sabia que quanto mais ele andava com Moisés, quanto mais ele ficava perto de Moisés, quanto mais ele servia Moisés, quanto mais ele gastava tempo na porta da tenda, mais ele era ensinado para se tornar alguém melhor. O que temos feito? Há uma liderança sobre nós, dentro de nós, o Espírito do Senhor. Essa precisa ser a primeira liderança a qual nós precisamos voltar a ouvir, porque se nós não conseguimos ouvir nem o Espírito Santo, quanto mais os nossos líderes. O que tem acontecido com a igreja? O que tem acontecido com o povo de Deus? Que nos últimos tempos, a maior motivação de estar num culto não tem sido mais por conta dos ensinamentos do Senhor, mas tem sido por aquilo que o Senhor pode fazer. Sabe, querido, nós precisamos mudar isso. Porque você pode ter tantas coisas aqui nessa terra, mas se você não tiver os ensinamentos dele guardados no teu coração, você ainda não tem nada. Nós precisamos voltar a compreender que os ensinamentos do Senhor são melhores do que a vida. 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 Josué sabia disso. Nós precisamos voltar a querer gastar cada fome da nossa vida em favor de um reino que jamais passará. Você está entendendo, querido? Nós precisamos voltar a desejar ser ensinado muito acima de qualquer outra coisa. Josué, ele foi servo, mas ele tinha humildade para ser ensinado. Odres Novos aponta para uma nova geração que ama servir, mas que ama ser ensinado. Você está entendendo? Aleluia! Mas olha só, há outras características, outras curiosidades sobre Josué. Êxodo capítulo 17, de 11 a 13. Vai lá. Capítulo 17, 11 a 13. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de ficar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Vamos entender então o contexto dessa passagem. Você conhece a história? A Bíblia diz que o povo de Israel estava totalmente debaixo do cativeiro ali do Egito, lembra lá? E Deus então levanta Moisés para tirar aquele povo do cativeiro do Egito, e assim o Senhor fez, e eles passaram ali, Deus abre o mar vermelho, eles passam, e agora eles estão no deserto. E quando eles chegam no deserto, a primeira guerra que Israel precisa enfrentar foi contra os amalequitas. Houve a primeira guerra no deserto, e é interessante, porque já nessa primeira guerra, Moisés dá uma posição para Josué. Vamos ler a Bíblia com emoção, gente. A Bíblia diz que Moisés então, imagina lá, Moisés chega em Josué e fala: ei Josué, nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra. E é o seguinte, e você vai ficar na linha de frente. Você vai ficar na linha de frente. Eu não sei se você entende alguma coisa sobre guerra, querido, mas todo aquele que vai na linha de frente é o primeiro que corre risco do quê? De morrer. O primeiro que tem que morrer é aquele que está na frente.
E Moisés chega em Josué e fala: ei, nós vamos para a guerra contra os amalequitas, e você vai para lá, você vai na linha de frente, e eu, seu líder, vou ficar aqui intercedendo por vocês. Foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. Sabe o que é lindo aqui? Porque se a gente for olhar humanamente falando, Josué tinha tudo para murmurar, para reclamar, para se rebelar. Humanamente falando, Josué podia olhar para Moisés e falar: você está de brincadeira. Você só pode estar de brincadeira comigo, Moisés. No Egito não estava bom, mas agora eu venho para o deserto e começo a correr risco de vida. Você me põe para morrer. Como assim? Mas você não vê Josué fazendo isso, querido. Você já vê Josué se submetendo exatamente àquilo que Moisés diz para ele fazer. Ei, a terceira característica que houve em Josué é que Josué não desprezou as pequenas coisas que Deus colocava na caminhada dele, para ele ser preparado e forjado para ele chegar nas grandes coisas que Deus tinha para ele. E o pastor disse isso. Quer ser Eldre Novos? Não pule processo. Permita primeiro ser preparado. Permita primeiro ser forjado. Que bom que Josué não reclamou, porque ali era a oportunidade que Deus estava dando a Josué, para que Josué se tornasse um grande guerreiro. Como é que ele poderia ser um grande líder lá na frente, se primeiro ele não conseguia se tornar primeiro um guerreiro? Você está entendendo? Essa era a característica de Josué. Ele conseguiu olhar o deserto com outros olhos. Ele não murmurou. O deserto faz parte da vida daqueles que têm relacionamento com Deus. O processo faz parte. Ele não murmurou. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos, meu Deus, uma geração que só de colocar o pé no deserto se rebela, desiste, abandona, murmura, não aguenta. O que tem acontecido? O que tem acontecido? Nós precisamos compreender que o princípio de honra é para aqueles que não pulam o processo. A honra de Deus não é para qualquer um. A honra de Deus é para aqueles que permitem ser forjado, preparado, tratado. Você está entendendo? Mas nós estamos vivendo uma geração que não quer deserto, gente. Que não quer preparação. Que não quer ser forjado, mas quer a honra. O que mais nós temos visto, principalmente nas internets, é uma geração que quer a colheita, mas não quer semear. Que quer o nascimento, mas não quer gerar. Impossível, querido. Porque o Deus da Bíblia vai voltar a ensinar a igreja dos últimos tempos que há um princípio para a honra dele. Há um princípio para a honra dele. Você está entendendo, querido? Há um princípio. Meu Deus, o que mais a gente vê são homens e mulheres reclamando por conta do processo. Não aceitam, não respeitam, muito menos suportam. Que bom que Josué aceitou, respeitou e suportou. Por isso a honra veio, querido. Por isso a honra veio. Porque ele aceitou o deserto. Porque ele respeitou o tempo do deserto. E ele suportou o deserto. Você está entendendo? Meu Deus, meu Deus. Mas por tão pouco, eu até gosto de dar, eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar, por muitos processos que eu já passei em toda a minha caminhada com Deus, e agradeço por todos eles. Mas eu até dei ali na série Paternidade, eu quero compartilhar com você. Sabe, quando
eu aceitei Jesus Cristo. Isso foi algo tão extraordinário para mim. Eu fiquei tão maravilhada com a presença do Senhor, em saber sobre o plano da salvação, não por aquilo que Ele poderia fazer, nem muito menos os milagres e os prodígios, mas eu me lembro muito bem que o que mais me chamou a atenção foi a salvação, foi saber que existia um céu para mim e para você. E eu tenho dito todos os dias: Senhor, obrigada, porque o evangelho que foi pregado para mim foi um evangelho muito diferente daquilo que tem sido pregado nas internets. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu continuo me apegando ao céu, porque tudo que eu faço continua sendo para te encontrar no céu. Sabe, nós temos vivido uma geração dentro da igreja que não mais valoriza a eternidade, que parece que se esqueceu que um dia nós teremos um céu. Por isso tanto murmura durante o processo, porque está muito mais ligado às coisas dessa terra do que às coisas do alto. E eu me lembro que quando eu me converti, a primeira coisa a qual eu me liguei foi para as coisas do alto. E eu nunca tinha ficado doente até então, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável para a glória dele. Mas eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu mais quis fazer era me batizar, até porque o batismo é uma ordenança. E foi uma das coisas, uma das primeiras decisões. Eu dei o meu nome, eu falei: eu quero me batizar. E a partir do momento que eu disse que eu queria me batizar, houve uma avalanche sobre mim de enfermidade. Eu comecei a ficar tão doente, vinha enfermidade que eu nunca tive. A coisa foi estreitando tanto, que eu me lembro que teve um dia que eu acordei, e eu fui até um lugar, e quando eu pus o pé no chão, eu comecei a urrar de dor, porque eu já não conseguia caminhar, tamanha dor. E eu precisei imediatamente para o hospital, sem saber o que estava acontecendo. E quando eu chego lá, eles começam a fazer exame, ultrassom, e a médica disse: filha, você não pode voltar para tua casa. E eu disse: como assim? Você vai ter que ser internada agora, porque você está com um cisto hemorrágico do tamanho de uma laranja. E se isso estourar, você vai ter uma infecção generalizada e você corre o risco de morrer. Mas está tão grande que nem te operar nós podemos. Nós vamos começar a entrar com medicação forte para ver se reduz esse cisto, para depois, amanhã, nós entrarmos com você na sala cirúrgica. Bom, eu disse: ok. E nesse período de enfermidade, nessa época, eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha muitos anos de conversão. Eu estava apenas começando, era um bebê na fé, pouco sabia da palavra. Mas essa mulher não, era uma mulher que tinha aproximadamente, eu acho que quase 30 anos de conversão. E ela ligou para mim, sabendo de tudo que eu estava passando, e ela disse: como você está? E eu expliquei todo o processo para ela. E ela disse: e você ainda tem certeza que quer se batizar? E eu confesso que quando eu ouvi isso, eu fiquei escandalizada aqui do outro lado. Eu não entendi muito bem. E eu disse: sim, com certeza, eu quero me batizar. E ela falou assim para mim: bom, mas é que você viu, né? A gente aceita Jesus, depois ainda que a gente decide se batizar, as coisas viram tudo de ponta cabeça. As coisas ficam muito pior. Você tem certeza? Porque você precisa ter muita certeza antes de se batizar. Bom, eu desliguei o telefone e eu estava muito chateada. E eu estava muito confusa. E eu me lembro que eu não sabia muito da Bíblia, mas existia um versículo que foi o primeiro que eu gravei. E glória a Deus, porque aquele foi o primeiro versículo que eu gravei. E ali, sozinha com Deus, eu disse exatamente assim: Deus, tem alguma coisa muito errada. E o Senhor precisa me explicar, por favor. Eu não sei muito da tua palavra, eu não conheço muito o teu padrão, mas eu tenho um versículo que o Senhor me ensinou. E esse versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, se isso é verdade, e eu creio que é, não importa como vai ser,
Não importa se eu entrar naquela cirurgia e sair ou não sair. Se eu sair, amém. Mas se eu não sair e for para a glória, eu entendo que é melhor eu ir com o Senhor do que viver 80 anos sem a tua presença. E eu declarei isso sobre a minha vida. E eu me lembro que no outro dia, quando a médica me chamou, fez exame, subo para lá, para cá, e de repente, ao invés de ir para a sala cirúrgica, ela me retorna para o quarto. E ela diz: olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas o seu cisto sumiu. Por que eu estou contando isso, querido? Porque por menos, nós estamos vivendo uma geração que tem acreditado que só porque está passando pelo deserto, você não pode acreditar que porque você está no deserto, você está pior do que o antes. Eu quero dizer para você, não importa o lugar, se você estiver com Deus, você sempre vai estar melhor do que amanhã, do que o antes. Não importa. E foi isso que aconteceu com Josué. Quando ele entra no deserto, ainda agora que ele tenha que ser um guerreiro, correr o risco de morrer, ir para a linha de frente, o que impulsionava Josué é que ele tinha convicção que não era o lugar, não era o Egito, não era o deserto, era quem estava com ele. Está no deserto? Se você está com ele, você está muito, 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 muito melhor do que ontem. Essa é a verdade, querido. Nós vamos voltar para os princípios. Está entendendo? Odres novos é dar valor no tempo de preparação. Não importa onde você está, se ele estiver com você, você está na melhor estação. Então não negligencie essa estação. Seja preparado, seja forjado, porque esse vinho novo chegará sobre a nossa geração. 2025, esse vinho novo será derramado como nunca. 2025 é o ano do sobrenatural, é o ano dos sinais, prodígios e maravilhas. É o ano que a igreja vai aprender a governar com Cristo de uma maneira muito profunda, para que todos vejam que há um Deus no meio de nós, mas não será com todos. Está entendendo, querido? Por isso 2024 é o ano que Ele está se separando, é o ano que Ele está buscando, é o ano que Ele está à procura da geração de Josué. Você entendeu? Que Josué não desprezou, então não despreze o deserto, não despreze o processo, não despreze as pequenas coisas que Ele está colocando na tua caminhada para te preparar. Amém? Mas não para por aqui. A outra característica que houve em Josué, vai lá em Números 14. Números 14, de 6 a 8. Olha só. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Vamos entender então esse outro contexto ao qual Josué está inserido. Então vamos lá. Deus está fazendo uma trajetória com Israel até a terra prometida. Então ali eles passaram por anos no deserto, sejam forjados, sendo preparados. E agora aqui em Números capítulo 14, essa geração está prestes a colocar o pé na tão sonhada terra. Amém? Eles estão a um passo da terra prometida. Uau! E aí Moisés então levanta espias. Para quê? Para espiar essa terra. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. A questão é que a maioria dos espias olharam para tudo aquilo e disseram: realmente, a terra é boa, a terra mana leite e mel, porém, há gigantes na terra.
não há possibilidade, ou seja, duvidaram, não creram. Mas aí a Bíblia faz questão de relatar a ação de Josué, a atitude de Josué, quando ele avistou a terra. Ei, a visão de Josué foi completamente diferente da visão da maioria. A Bíblia diz que Josué olha para a terra e diz assim: ei, a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele nos dará a terra. Ah, querido, há uma revelação de Deus aqui para a igreja dos últimos tempos. A quarta característica que houve em Josué é porque Josué foi um homem de fé. A questão é, não de qualquer fé. Uma fé que agrada a Deus acima de homens. Que fé é essa, pastora? Que fé diferenciada é essa que Josué teve, que a nossa geração precisa começar a ter? A fé de Josué, querido, ela aponta para um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento que limita apenas Deus para comigo. Fé é entender que um relacionamento com Deus é desfrutar de uma aliança onde ambas as partes se doam, Ele para comigo e eu para com Deus. Há uma resposta também nossa para com Deus. Isso é fé. Nós estamos vivendo nos últimos tempos uma geração com uma fé errada dentro da igreja. Uma fé que limita apenas Deus para comigo. Como se o movimento é apenas de cima para baixo. Não! De fato haverá um movimento de cima para baixo, mas antes dos céus voltarem a reagir como nunca, nós precisamos nos movimentar de baixo para cima. Você está entendendo, querido? Josué, ele trouxe para ele. Josué disse: sim, o Senhor é fiel para prometer, para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Porém, se Ele se agradar de nós, se nós tivermos fé. Você sabe qual é a fé que agrada o coração de Deus? Não é a fé de sacrifício, querido, como a igreja dos últimos tempos tem acreditado. Não é através de muitos movimentos. A fé que agrada o coração de Deus é aquela que me faz me submeter aos princípios dEle. Porque está escrito que Ele não tem maior prazer em sacrifício do que em se obedecer. Ei, igreja, então Josué está dizendo: de fato Ele é um Deus de promessa. De fato Ele é cumpridor, Ele é fiel. Mas Ele é fiel a uma geração que será fiel àquilo que Ele também pede para fazer. A verdadeira fé precisa gerar obediência aos princípios dEle. Senão você pode chamar de tudo, mas ainda não é fé, querido. Todo aquele que tem fé nele se submete ao padrão dele. Isso é fé. É isso que Josué está dizendo. Se nós agradarmos dele, se nós estivermos em obediência, se nós não negligenciarmos os mandamentos que Ele nos pede, certamente Ele nos dará a terra. Você está entendendo? Odres novos aponta para uma geração que obedece. Mas o que mais a gente tem visto nos últimos tempos? Uma geração que negligencia princípio. Eu não sei aqui, pastor, mas tem sido assustador como o povo de Deus tem negligenciado os princípios de Deus. A gente tem escutado tantas coisas nos últimos tempos. Não é bem assim. Nós estamos já em 2024. Não é tudo, não tem que ser tudo, não pode ser na íntegra. Meu Deus, o que está acontecendo? Princípio é princípio para qualquer estação. Ele nunca negociou o princípio dele com nenhuma geração. Ele não vai negociar o princípio dele com a igreja. Foi isso que Josué estava dizendo.
se nós não negligenciarmos o padrão dele, o princípio dele, certamente ele nos dará a terra. Isso é fé. Isso é fé. Nós precisamos dessa fé nos últimos tempos. Deus está levantando uma nova geração, como Josué, que vai trazer a resposta também, se ele se agradar de nós. Amém? Aleluia. Outra característica que houve em Josué, Deuteronômio 34:9. Olha só que coisa linda aqui. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só, então aqui já está na reta final daquele povo tomar posse da tão sonhada terra prometida. E Moisés, ele discerniu o tempo de Deus para com a vida dele. Ele entendeu que ele já estava no fim, que Deus ia recolher. E a Bíblia diz então que Moisés faz o quê? Impõe as suas mãos para quem? Em quem? Em Josué. E a Bíblia diz que Josué ficou cheio do Espírito. Olha que coisa tremenda. Uma geração, querido. Odres novos tem a ver com uma geração cheia de Deus. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Mas não para por aí. A Bíblia diz que Moisés, ele impõe as mãos sobre Josué, para que Josué ficasse no seu lugar. Amém? E é interessante porque você não vê ninguém da congregação se levantando contra. Já parou para pensar nisso? Quando eu li esse texto, já tinha lido muitas vezes, eu falei, Deus, coisa linda. Ninguém se levanta para perguntar para Moisés, por que Josué? E não esse, que é o que tem acontecido nos últimos tempos. Uma vergonha. Por que esse? Por que aquele? Disputa, competição e tanta coisa. Você não vê nada disso acontecendo. Toda a congregação recebe Josué. Toda. Meu Deus, o porquê isso? Por que isso, Deus? E sabe, eu perguntei isso para o Senhor. E o Senhor disse, sabe por que, filha, que toda a congregação aceitou Josué? Porque antes Josué recebeu o título, ele já exercia a função. Ei! A honra de Deus é para aqueles que amam exercer a função mais do que os títulos. Acredito. Deus vai fazer isso com a igreja nos últimos tempos. Porque o que mais nós temos visto é uma geração mais apegada a títulos do que a função. Josué amava a função. O que motivava Josué não era o título, era a função. Deus está levantando uma geração no ano de 2024 que mais do que título tem exercido a função. Chega de uma geração que está sendo levantada não por Deus, mas por homens na terra que não tem função, que não exerce função, mas estão recebendo título. Por isso Deus está vindo, querido. Igreja, não se assuste com o que você vai ver. Deus está vindo para ensinar a igreja da nossa geração o princípio da verdadeira honra. A honra de Deus é para aqueles que servem. A honra de Deus é para aqueles que amam ser ensinado. A honra de Deus é para aqueles que não pulam o processo, que se permite ser trabalhado. A honra de Deus são aqueles que têm fé, mas uma fé que não negligencia o padrão de Deus, que sabe o princípio da obediência. A honra de Deus é para aqueles que amam a função acima do título. E por que Deus mudou a palavra? Porque quando eu entrei aqui, o Senhor disse assim, eu te trouxe aqui com um propósito. Libera sobre esse ministério a mesma estação que eu liberei sobre Josué.
Querido, isso é tão sério, tão profundo, porque você vai ver isso acontecer. Não se assuste, porque você vai ver isso acontecer. Muitos serão destituídos para que uma outra geração seja levantada. 2025, a geração que vai ficar de pé aponta para odres novos. Você está entendendo? Chega de odres velhos. Chega de uma geração que quer tudo do rei. Não podemos entrar, esse é um outro movimento que está lá no livro de Esther. Uma geração como de Vaxi, que quer tudo do rei, que é o palácio do rei, as roupas do rei, o prestígio do rei, mas não quer o principal do rei, se envolver com a vontade do rei. Deus está levantando uma nova geração, querido. Uma nova geração. Olha só, depois de todo esse tempo, de todas essas características, aí sim nós podemos chegar em Josué capítulo 1. Depois de tudo isso, Deus prepara um tempo para se encontrar com Josué. Ei, quem vai encontrar essa geração é o próprio Senhor. Quem vai encontrar é o próprio Senhor. E aí sim nós podemos entrar em Josué capítulo 1. Porque Josué capítulo 1 é importante para mim e para você. Porque aqui, querido, revela o movimento profético do coração de Deus para este tempo. Entre 2024 e 2025, nessa passagem de ano, de 2024 para 2025, haverá uma troca de estação. Haverá uma troca de sapatos. Se fosse trazer para aquilo que vocês estão vivendo, haverá uma troca de odres. Haverá uma troca de sapatos, querido. Porque a estação em 2025 será completamente diferente do ano de 2024. Por isso, ele precisa de uma nova geração. Olha só que interessante. Depois de tudo isso, de a gente aprender tantas coisas em relação a Josué, a Bíblia diz que Deus chega até Josué, lá em Josué capítulo 1, ele diz assim: ei Josué, Moisés, meu servo é morto. Tem algo aqui para a igreja? Quando Deus fala para Josué, Josué, Moisés, meu servo é morto, Deus está falando, uma estação acaba agora. É o fim de uma estação. 2024 vai acabar uma estação. Creia nisso, você verá isso, porque isso é profético. 2024 vai acabar uma estação. E aqueles que não perceber vai perder. Vai deixar de viver, querido. Por isso é tão importante a gente discernir o movimento de Deus e não o movimento de homens. Porque há um movimento de Deus para a igreja dos últimos tempos. Há um movimento de Deus para a igreja dos últimos tempos. E Deus olha para Josué e fala: ei Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, uma estação acaba hoje na tua vida. Agora levanta. Quando ele fala levanta, é porque uma outra se inicia, gente. Levanta, porque uma outra está chegando. Está entendendo, querido? Qual foi a estação de Moisés? Bem, Deus levantou Moisés. Havia uma promessa para aquele povo, amém? Promessa deles viverem o cumprimento de entrar na terra prometida em Canaã. Muito bem. E Deus levanta Moisés para quê? Qual foi a estação de Moisés? Deus levantou Moisés para gerar a promessa. Moisés foi levantado por Deus para gerar, porque não há nascimento sem antes ser gerado. Deus não vai pular esse processo, querido. Não há colheita sem antes ser semeada. E Deus levantou Moisés para gerar a promessa. E quando Deus olha para Josué, ele fala assim: ei Josué, o tempo de gerar na tua vida acaba hoje. Não é mais tempo de gerar, porque eu estou te levantando para uma nova estação.
Eu te levanto, eu levantei Moisés para gerar, mas eu levanto você para viver o cumprimento da promessa. Querido, com temor eu quero liberar isso sobre a tua vida no nome dele. 2025 é o ano que nós vamos viver a realidade de promessas, a qual nós recebemos há muito tempo atrás. Moisés foi levantado para gerar, mas Josué foi levantado para viver o cumprimento da promessa. Josué, querido, foi escolhido por Deus para carregar o neném no colo. Com outras palavras, por que Josué, pastora? Porque Josué soube ser fiel no Egito, ser fiel no deserto e foi fiel também na terra prometida. Deus está levantando uma geração que Ele mesmo está separando, que Ele vai ativar essa honra, e essa honra aponta para promessas realizadas de muito tempo lá atrás, porque chega de uma geração ser abençoada por Deus e não ser fiel na terra prometida. Deus está mudando isso, querido. Deus está levantando Josué, porque se você olhar na Bíblia, Josué morreu com 120 anos, fiel a Deus. Fiel a Deus. Uma geração que ele pode confiar também a terra prometida, em nome de Jesus. Você está entendendo? Eu queria ter trazido uma palavra para vocês, a palavra de Esther, algo profético também, mas o Senhor disse: você não vai trazer essa palavra, você vai trazer Josué, porque eu quero declarar sobre esse ministério que hoje, nessa celebração, tudo aquilo que vocês geraram, o tempo de gerar acaba hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui para frente, Deus vai levantar vocês com a mesma unção que houve em Josué, com a mesma honra, com os mesmos sapatos que Josué calçou para viver o cumprimento da promessa. E eu quero liberar isso, primeiro, sobre os homens desta igreja, sobre os sacerdotes, a começar dos pastores. Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui hoje só para te dizer que hoje os seus sapatos serão trocados. Deus vai trocar teus sapatos, porque Ele te viu. Sabe um dos ensinamentos que Deus vai mostrar para a igreja dos últimos tempos? Que Ele não é só Deus que sonda o coração, mas Ele é Deus especialista em assistir os pés também dessa geração. Mais do que o coração, Deus sondou, Deus assistiu os pés de Josué. E o Senhor me disse em fevereiro: filha, eu estou assistindo os pés de uma geração no secreto. E porque eu estou assistindo os pés dessa geração, eu mesmo levantarei essa geração. Trarei honra sobre essa geração. Trarei uma nova estação sobre essa geração. Eles viverão o cumprimento da promessa. Eu confio a eles as minhas promessas, porque assim como foi com Josué, fiel no Egito, fiel no deserto, também serão fiel na terra prometida, para que vejam que eu sou Deus, para que vejam que a glória é minha, para que vejam que a honra é minha, a honra é minha, a honra é minha, a honra é minha. Duas liberações vai acontecer essa noite. Para os homens, novos sapatos. Vocês vão calçar os sapatos que Josué calçou. Vocês vão começar a conquistar. Não tenham medo do gigante, porque a única arma que Josué tinha na mão foi uma espada. A única arma que essa geração vai usar para conquistar é a palavra. É a palavra. Porque conquista sem palavra, querido, será como
será como palha, como tem acontecido nos últimos tempos. Mas a conquista que o Senhor nos dará permanecerá. Permanecerá, não se perderá. Se estenderá para gerações, para a glória dele. Porque nós não vamos abrir mão da palavra. Da palavra, da palavra. E a segunda liberação é para as mulheres. Se Deus me trouxe aqui é porque eu creio que existem mulheres que têm gerado. Gerar não é fácil. Dói. Mas eu quero dizer para você que o tempo da tua gestação está terminando, querido. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida que vai nascer. E que essa gestação não se perderá, muito menos será abortada. Mas você vai viver a tua gestação. Você vai viver o cumprimento da promessa. Você vai carregar o neném no colo. E não só você se alegrará, mas aqueles que estiverem ao seu redor saberá que foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Porque todo aquele que gera vive o cumprimento da promessa. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé. Eu quero orar. Em nome de Jesus.